portal O Dia, que cresce todos os dias. Vem pra cá, Jorge. Tudo bem, meu querido? Olá, Vanusa Coelho, bom dia para você, bom dia para quem está em casa. Olha só, Vanusa, o meu destaque de hoje do portal odia.com, a gente vai falar sobre a greve geral no transporte público de Teresina. Vanusa, eu tenho mais informações sobre isso. A primeira delas é que a gente vai confirmar aqui que está marcada para a próxima segunda-feira, dia 13, uma greve geral no transporte público de Teresina, que significa que 70% da frota dos coletivos aqui na capital vão paralisar completamente. Então, segundo a lei municipal, que determina apenas 30% esteja funcionando. Mas a gente sabe, Vanusa, que o que tem acontecido ao longo do tempo é que os próprios motoristas e cobradores estão fazendo praticamente uma operação tartaruga, né? A gente falou aqui essa semana sobre um princípio de confusão entre os passageiros com os trabalhadores, mas a informação que a gente já tem é que essa greve geral já está marcada para a próxima segunda-feira. E aí, Vanusa, como uma última cartada para tentar os trabalhadores não realizarem esse movimento que vai praticamente parar a cidade, de fato, é aquela paralisação que a gente não vê ônibus circulando. Tem a lei municipal que determina os 30% de frota? Tem, mas o que acontece na prática é que a gente não vê ônibus circulando, né? E aí as pessoas vão ter que se virar, vão ter que pagar aplicativo, vão ter que pegar carona, enfim, vão ter que dar um jeito de chegar no trabalho e resolver pendências. E aí, Vanusa, como uma última cartada para que isso não ocorra na segunda-feira, hoje, sexta-feira, à tarde, na parte da tarde, vai ter uma reunião lá no Ministério do Trabalho, né? O Tribunal Regional do Trabalho, TRT, na verdade, Tribunal Regional do Trabalho, TRT, que vai conter membros do sindicato, que é o Sintetra, que representa os trabalhadores e também membros do CETUT e AS Trans, para tentar mediar como uma última cartada aí para que essa greve geral não ocorra na segunda-feira. E aí outras informações que a gente tem aqui também, Vanusa, é que já pensando nessa greve de segunda-feira, a AS Trans comunicou ontem que já está fazendo o cadastro de veículos alternativos para atender a demanda na segunda-feira. A AS Trans comunicou isso ontem, serão, segundo a AS Trans, 254 veículos alternativos que vão circular e até esta sexta-feira, 60 veículos já se cadastraram. Então, até o final de semana, mais veículos devem ser cadastrados, segundo a AS Trans, que vão circular em todas as zonas da cidade. E aí, Vanusa, nesses veículos alternativos, muita gente fica em dúvidas, né? Porque não vai ter a possibilidade de pagar com cartãozinho. Só haverá a possibilidade de ser pago com o dinheiro, né? No caso, a passagem de ônibus a R$4. Então, assim, está sendo feito esse cadastro. Até o momento tem 60 veículos, segundo a AS Trans, que vão fazer esse transporte alternativo na segunda-feira, justamente, Vanusa, como uma forma de já ter esses veículos disponíveis. Mas o que a gente entende com essa medida? Se a prefeitura hoje, sexta-feira, já está fazendo o cadastro desses veículos, é porque, de fato, vai ter a greve na segunda. E se isso acontecer, a gente já vai logo chamando a atenção também. Pelo amor de Deus, liberação da faixa dos ônibus, porque senão vai ser um verdadeiro caos. Eu até acho que essa faixa dos ônibus já era para ter sido liberada há muito tempo para os demais veículos, me desculpa. Apenas uma empresa de ônibus dentro da nossa capital e a faixa dos ônibus não se puder passar carros comuns, sinceramente, gente, isso é atraso. E é uma dificuldade enorme da sociedade conseguir chegar até os seus empregos. Porque a gente vê uma faixa inteira, tá, que deveria ser dos ônibus, praticamente sem ônibus na cidade, e o povo tendo que ficar feito sardinha. Essa é a palavra certa? Enlatada, sabe? Sabe quando tá aquela sardinha enlatadazinha que você tira e tá todo mundo imprensado? É assim que ficam as ruas, né? E a gente sabe que antes mesmo de começar essa greve, a cidade já se encontra desta forma. Outra coisa, gente, eu não sei quem deve quem, quanto deve, mas gente, vão pagar pelo menos a folha do povo. Paga os motoristas, depois vocês vão resolver as demais despesas. Ah, mas não dá, Vanusa, desse jeito não dá. Sim, a questão é aonde está batendo a fome, onde está batendo as contas para pagar, onde está batendo o povo que, para poder mexer com o transporte, precisa estar com as suas condições.
né? Sim, Vanusa. E o que a gente tem hoje aqui em Teresina, Vanusa, já é uma operação dos próprios trabalhadores. Na verdade, é uma forma de reivindicar, né, os seus direitos. Vanusa, nos bairros da Zona Leste, Sudeste e também Norte da capital, já nesta sexta-feira, os moradores já têm enfrentado bastante dificuldades. Porque assim, não tem mais transporte nessas regiões. O transporte, na verdade, ele está cada vez mais reduzido. Então, nessas zonas, desde a quarta-feira, a gente tem percebido que os motoristas têm se organizado em grupos justamente para reivindicarmos o pagamento dos salários de 40 dias que estão atrasados. Além disso, tem também o ticket de alimentação e o plano de saúde que também eles reivindicam o pagamento. Então, nessas zonas, Vanusa, onde a situação é mais crítica, por exemplo, nas zonas Sudeste, Leste e Norte, os trabalhadores já a partir de hoje já têm feito ações para que esses ônibus diminuem e assim chamem a atenção, né, para a resolução do problema. Na Zona Sul, a situação é menos complicada porque, segundo o Sintetro, o repasse que foi feito pela Prefeitura, ainda aquela remessa da negociação do início do ano, foi repassada às empresas, e aí os consórcios que atuam na Zona Sul efetuaram o pagamento dos trabalhadores e aí também liberaram as verbas para os outros pagamentos, como, por exemplo, o ticket de alimentação e o plano de saúde. Por lá, a situação é menos pior do que nas outras. Muito complicado, muito difícil. E aí, com esse não pagamento, os trabalhadores se reúnem em grupos e aí, a partir desses grupos, diminuem as frotas, param os ônibus lá na Praça da Bandeira, como aconteceu essa semana, que teve o princípio de confusão e etc, né? E assim vai, né? Na medida que eles se organizam, vai fazendo pequenas ações justamente para chamar a atenção. Mas na segunda-feira é que vai ser o caos de verdade. Porque se essa resolução não tiver, na verdade, um ponto, pelo menos um caminho para que isso vai, né? Exatamente, se não for cumprido, principalmente o pagamento dos trabalhadores, as frotas realmente serão prejudicadas na segunda-feira. E aí, Vanusa, vai ser confusão. E o risco que é, né? Preocupante, porque se você tem poucos ônibus circulando na cidade, vão lotados, mil e uma situações acontecem, perigoso acidente, todo mundo muito nervoso. Obviamente, as pessoas que estão ali não estão com os ânimos tão bom assim, tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Então, assim, o que a gente precisa é resolver o problema. Já tem muita gente aí já dizendo o seguinte, eu tô pagando para trabalhar. Sim. E muita gente dizendo, não tô nem pagando porque eu não tô recebendo. E a situação, o trabalhador que vai precisar chegar ao seu trabalho na segunda-feira, dia 13, vai ter que acordar mais cedo, vai ter que fazer uma negociação ali com o mototaxista, vai ter que se juntar nas paradas para tentar juntar quatro pessoas, né, pedir um aplicativo. Muito complicado, viu, Jorge? Talvez o próprio metrô também super lotado, justamente para as pessoas lá da Zona Sudeste chegarem aqui ao centro. Então, de verdade, na segunda-feira, pode acontecer. Se essa situação não for resolvida, se não tiver uma luz no fim do túnel, principalmente nessa reunião de hoje à tarde, lá no TRT, a situação vai complicar na segunda. Verdade. Você trouxe mais notícias pra gente? Vanusa, a gente também está acompanhando talvez não apareça aqui no telão, mas a gente está acompanhando, Vanusa, todos os desdobramentos lá do caso do Marcos Vitor. Ontem, Vanusa, a informação que a gente tem é que a sentença dele vai ser cumprida lá na penitenciária Irmão Guido. E isso foi toda uma sentença judicial, ele passou por uma audiência de custódia, foi lá no Fórum Criminal. Lembrando que muitas pessoas ficaram se questionando sobre a possibilidade dele ser solto em audiência. A gente traz essa informação aqui que não há essa possibilidade, porque ele já foi condenado, como a gente falou, a 33 anos e 8 meses de prisão. E aí, Vanusa, já vai ser, no caso, encaminhado ao sistema prisional. Na verdade, já foi, e já a partir de ontem a sentença será cumprida, porque ele já foi encaminhado para a penitenciária Irmão Guido. Então é 33 anos e 8 meses de prisão, ele já foi encaminhado e a audiência de custódia só foi mesmo para verificar se houve alguma ilegalidade na prisão, mas que não há possibilidade dele ser solto. Quer dizer, são 33 anos, mas ainda existem histórias ainda espalhadas que a gente não sabe, vão ser analisadas outras questões em outras cidades também.
talvez até no litoral, não se sabe. Outras questões para analisar algo ainda que está aí pelo ar, né? Porque a gente sabe que quando acontece casos assim, aí começa a ser tudo investigado, né? Pois é, Vanusa, a gente tem aqui no portal dia.com que essa sentença foi da juíza Cássia Lede de Macedo, né? E assim, Vanusa, e a decisão foi de ontem, e aí muitas pessoas ficaram se questionando também sobre a questão da cela, né? Se ele iria para uma cela especial, mas ele não vai. Ele não vai para a cela especial porque ele nem terminou, ele estava iniciando o curso de medicina. Não vai, não vai. E outra coisa, gente, que chama bastante atenção. Um caso extremamente sério, importantíssimo da gente chamar a atenção, porque também envolve mulheres, meninas, crianças. Meninas. Irmã e a prima, Irmã e a prima. E além de tudo isso, gente, é o que eu estava falando. As vítimas também estão aí em vida, graças a Deus, mas poderiam não estar. E esse caso poderia estar sendo levado aí sem ninguém nem sonhar o que poderia estar acontecendo, e outros problemas mais sérios poderiam acontecer, né? A gente vendo toda a matéria, analisando tudo que aconteceu, é muito doloroso. Você imagina, 5 anos? Não é brincadeira não, gente. 5 anos, e foi a partir de uma denúncia da tia dele, né? E aí mobilizou, divulgou esse caso, ele ganhou repercussão na imprensa, que no caso a tia dele é mãe de uma das vítimas. Sim. E aí Vanusa fez essa rachadura dentro da Muito família, complicado. expôs o caso, e aí enfim, né, teve a prisão, e ele chegou ontem em Teresina mais uma vez, desembarcou ontem aqui em Teresina, no aeroporto Petrônio Portela, justamente após esse processo de extradição. E o que é mais doloroso ainda, além de ter acontecido tudo que aconteceu e ainda sair do Brasil, ir para fora como se nada tivesse acontecido, vivendo uma vida normal, segundo informações, uma vida até boa, diante de uma situação drástica como essa. Isso é triste, né? Como é que pode, né, uma situação como essa? Como se não tivesse acontecido nada, porque assim, nem um ar de sentimento, né, pela situação que ocorreu. Eu não sei como é que um ser humano consegue verdadeiramente viver como se nada tivesse acontecido. Isso é muito triste. Pois é, Vanusa, triste demais esse caso, repercutiu bastante. Então, e ainda está repercutindo, e né? vai ter outros desdobramentos também, porque a gente sabe, Vanusa, que quando um caso envolve muitos anos de prisão, tem também a defesa que entra com alguns recursos, habeas corpus, enfim. Essa história ainda vai render muitos assuntos. E é claro, qualquer notícia em relação ao caso, como a gente trouxe aqui da transferência dele já para irmão Guido, para cumprir a pena, a gente vai trazer aqui no programa. Tá certo. Eu quero agradecer a você por essas informações importantes e valiosas. A qualquer momento fica à vontade de estar aqui no nosso Bom Dia para trazer mais informações em tempo real, porque é o portal. Quando é o portal O Dia e quando é o portal em tempo real e atual, a qualquer momento essa equipe boa entra no nosso programa. Obrigada.